Boa tarde, estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Manda um ok aí, Andréia. Tá me ouvindo? Tá tudo ok? Beleza. Esperar mais um pouquinho a entrada, a gente já chama a doutora. Mais 2 minutinhos aí. Boa tarde, Deila. Boa tarde, Fabiana, Kelly. Elaine, boa tarde. Lide, boa tarde. Doutora Adri Cordeiro, boa tarde. Doutora Aísa. Doutora Xênia, boa tarde. Boa tarde. Vamos lá. Deixa eu só chamar a doutora Carol. Que ela não está ainda. Mais 2 minutinhos. Deixa eu só responder agora aqui para Carol pelo WhatsApp. Iniciei agora. Vamos ver se a Carol já entra. Ela entrando aqui, eu já. Fala, Rodrigão. Beleza? Tudo bem, tudo ótimo. Nicole. Anne. Boa. Deixa eu chamar a nossa anfitriã. Vamos lá. Boa tarde, Alberto. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, doutora. Olá, tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo. Eu só vou colocar os fonezinhos de ouvido que eu acho que fica mais fácil, tá? Para vocês me ouvirem, tá? Ok, ok. Vamos aguardar a doutora aí. Valeu, Alberto. Tamo aí. Deixar o pessoal. Eu acho que. Tá me Cortou, ouvindo? doutora. Repete. Agora tô ótimo. Acho que deixar o pessoal ir entrando devagarzinho, né? E Sim, sim. atenção, com calma aí. Tu acompanha aí o movimento. Sim, claro. Bom, só para a turma ter uma noção aí, né? Nós somos a Biglico, Associação Brasileira de Glicogenose. Ela surgiu aí do amor de um pai, um amor de uma médica que nos apoiou muito aí, a doutora Carolina e toda a sua equipe, no ano de... Esse desejo começou lá em 2012, em 2014, e em 2017 foi concretizado, né, doutora? Uma reunião em São Paulo, onde nós fundamos a associação. E de lá para cá a gente vem trabalhando aí em cima da glicogenose. Fizemos um excelente trabalho junto com a doutora e a equipe da Elo, a equipe do Clínicas no IGST, no ano passado, foi sensacional. A gente agradece muito a doutora aí por nos apoiar e nos encorajar, dar aquele puxãozinho de orelha, né, quando precisava. E a gente está indo aí, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa pandemia que está tendo aí, sobre o coronavírus, com a glicogenose, né, que é a nosso grande desafio aí, muitas dúvidas, muitas perguntas. E, doutora, quer iniciar? Estamos com 50 já aí, acho que já dá para a gente começar a fazer um bate-papo. Como é que tu consegue ver os 50? Eu não consigo. É que eu tenho aqui, me mostra, nós estamos com Tá, 50 na sala, 51, show. subi. 50 é um público excelente, né? Sim, Ah, ótimo. então assim, gente, começou a pipocar um monte de dúvidas aí do pessoal em relação à questão da pandemia da Covid-19, né? E eu, em parceria com a Glico, né, que passa a ser nosso braço direito no Brasil, né, em relação
aos cuidados da glicogenose, né? Uhum. Resolvemos fazer uma live, que eu acho que a live ela é democrática, né? Entra quem quer, sai quem quer, e eu nem vejo quem entrou e quem saiu. Então, se alguém não gostar, pode ir embora, né? E se gostar, fica, né? Ah, E mas muito. ao mesmo tempo, acho que tem essa abrangência nacional, né? Sim, E a questão de ter essa abrangência nacional é muito importante, né? Porque a gente consegue fazer com que a notícia chegue até nas pessoas que têm menos acesso à informação e menos exatamente. acesso ao cuidado, né? E hoje à tarde eu já fiquei feliz, né? A Flávia me deu uma notícia que essa vai ser a primeira de muitas lives, né? Sim, sim, Então, sim, eu sim. acho que isso são coisas que a pandemia está nos trazendo que são muito interessantes, que é possibilitar uma comunicação virtual que a gente nem tinha ideia assim do nível de abrangência, né? Então acho que isso de tudo de ruim que está acontecendo, né? Tem coisas boas que a gente vai poder aproveitar sempre e para sempre, né? Então vou me apresentar, né? Vamos começar então, já são 17h03, gosto de ser bem pontual, né? Hoje de manhã eu dei uma conversada com o David lá nos Estados Unidos, conversei com o Terry também na Holanda, né, para trazer algumas informações mais atualizadas para vocês, bem específicas em relação à glicogenose. Eu acho que essa troca de ideia com os experts do mundo para nós é muito importante também, né? Então, Uhum. eu vou me apresentar para quem não me conhece, né? Sou a Carolina Fischinger Moura de Souza, sou a mãe da Francisca, que tem 18 anos, e do Christian, que tem 13 anos. Eles estão por aí. É só pedir para o Christian não ficar batendo a bola de basquete, porque ele passa o dia inteiro jogando a bola de basquete, o que poderia atrapalhar a live, né? E a Francisca me auxilia nessa parte operacional também. Então, eu sou esposa do Thomas, né? E também estou na minha casa, né? Eu, apesar de ser uma das pessoas que é do grupo daquelas que tem que trabalhar, nós também estamos trabalhando de forma remota em tudo que é possível, em tudo que se pode, né? Para vocês terem uma ideia, na minha casa existe uma área suja, né, que a gente chama, que é uma porta lateral. Eu tenho duas portas de entrada na minha casa. Na minha casa tem uma porta lateral no momento. A porta principal não está sendo utilizada. E nessa porta lateral tem um corredor em que a gente deixa todos os sapatos. Uhum. A gente passa uma faixa que está delimitada no chão. A partir daquela faixa, nós temos então os chinelos e os sapatos que a gente usa dentro de casa. As medidas de segurança, né? São as medidas de segurança. Eu quero contar isso para vocês, porque isso é a minha realidade também, né? E eu quero que seja a realidade de todos que estão participando aqui, porque isso vai ser a nossa realidade bastante tempo. E o que eu falar hoje aqui não é fantasioso, isso é real, é verídico, né? Então, Exatamente. esses cuidados não é da boca para fora, é um cuidado que a gente tem que ter todos dentro da sua casa. Então, nessa área principal aí, então tem os meus sapatos, tem uma torneira, tem um pote de sabão. Então, eu lavo quando eu chego em casa, eu lavo todos os braços, lavo o rosto, tiro a roupa e ela já fica ali num balde que vai ser para lavar, né? Eu saio de casa 2 vezes por semana, 2, no máximo 3 vezes por semana. Eu sou uma das únicas pessoas que sai de casa, porque eu tenho que Uhum. sair igual, então sou eu que faço as compras da minha casa também. Não está sendo nada fácil, porque acaba ficando bem pesado, assim. Além disso, nessa entradinha, além do sabão, da água, tem o álcool gel, em que depois que eu passo tudo, ainda lavo a mão com álcool gel, e tem um rolo de papel que eu seco ali a mão, né, com álcool gel, e a partir disso tenho a permissão para poder entrar na minha casa. Tá? Uhum. Então, são os cuidados que a gente tem, que eu imagino que todos estejam tendo, né? Nós temos também, nós fixamos na parede uns grampinhos, e cada um vai lá e pendura a sua máscara, lavadinha, assim, já deixa pendurada a sua máscara, e aí cada máscara tem um nomezinho,
e cada um utiliza a sua máscara, mesmo para pegar correspondência na porta de casa. A porta de casa abriu, já tem que colocar a máscara de forma correta, sem colocar a mão na frente da máscara. E cada um tem a sua máscara, né, doutora? Cada um Não tem a pode, sua máscara, não pode pode compartilhar a máscara. cada um tem a sua. Eu vou falar um negócio que eu ouvi de uma amiga minha que é bem legal. Máscara é que nem calcinha, tá? Cada um tem a sua, tem que lavar ela e não pode tirar em público, senão fica feio, Exatamente. tá? Sim, Então, exatamente. é que a máscara, a partir de agora, vai passar a ser um objeto íntimo nosso. E Sim. esse objeto íntimo, ele tem que ser guardado, reciclado ou jogado fora, quando ele está gasto, né? E ele, na rua também, ele deve ser usado sempre. Então, e a gente também não fica botando a mão toda hora na calcinha, né? Então, é a mesma coisa a máscara. A gente, depois que coloca ela, não coloca mais a mão nela. E a outra coisa, quando a gente for sair de casa, a gente sai com meio litro de álcool gel na mão. Não tem excesso de álcool gel. Não vi ninguém ter problema de excesso de álcool gel nas mãos. Então, a gente pode passar, mesmo que a gente vá num lugar que não tenha, é para passar várias vezes por dia e lavar as mãos várias vezes por dia. E para os pequeninhos que estão aí, para as crianças menores de 10 anos, que às vezes não têm ainda essa habilidade de lavar a mão, elas têm que aprender elas mesmas como lavar a mão. Não é uma aguinha. É água, esfregar, esfregar, lavar a pontinha dos dedos dos dois lados, lavar em cima da mão, uma, a outra, esfregar, e até o cotovelo, né? E voltar e deixar a água escorrer e secar. Isso com um papel, preferencialmente esse papel vai para um lixinho especial. Então as crianças têm que aprender isso, porque quando elas voltarem para a escola, mesmo que elas voltarem numa situação bem mais calma, esse hábito ele tem que estar incorporado já, como se fosse um hábito de escovar os dentes, de pentear o cabelo, de passar uma maquiagem. A lavagem de mãos vai ter que ser muitas vezes ao dia e muito mais do que se fazia. Tá? Vamos ter que começar a nos habituar com as lavagens das mãos durante o dia, né? Exatamente. Mesmo com o uso da máscara, a lavagem das mãos vai ser importante. Tá? Ótimo. Então, eu Legal. vou falar agora um pouquinho da Covid-19, rapidamente. Eu combinei com o André e com o pessoal da gente fazer uma pequena introdução do que é essa pandemia, né? Que vírus é esse? Quem são o grupo de risco, né? Então, na verdade, a Covid-19 não é o nome do vírus, tá? A Covid-19 é o nome da doença, tá? Então, eu posso ter a Covid-19 que é transmitida pelo vírus chamado SARS-CoV-2 ou novo coronavírus. O nome do bicho é SARS-CoV-2 porque ele provoca a SARS, que é uma síndrome respiratória aguda, tá? E a primeira delas, a gente não chegou a ter nenhum caso no Brasil, então por isso que essa já é a segunda, então ele também é chamado de novo coronavírus ou SARS-CoV-2, que causa a Covid-19. E a Covid-19, ela leva esse nome por co de corona, vi de vírus, D de disease e de 2019, porque ela foi primeiramente descrita na cidade de Wuhan em dezembro de 2019. Tá? Legal. Então, os principais sintomas da Covid-19, que é a doença, são a febre, a tosse, e é uma tosse que não é uma tosse produtiva, uma tosse catarrenta, é uma tosse seca. E os pacientes dizem que é uma tosse ardida. Tá? Então, é uma tosse seca, persistente e ardida. Tá? Falta de ar, nem todos os pacientes referem ou falam em falta de ar, porque a falta de ar pode ser um sintoma bem mais tardio. Mesmo o paciente que inicia com a febre, com a tosse, nem sempre tem a falta de ar. Tá? Mas é muito frequente ter a dor no corpo, uma dor generalizada, como se estivesse apertando o músculo. Tá? Os pacientes dizem que às vezes a dor começa ainda antes da tosse, tá? E ela é uma dor como se tivesse levado uma surra, uma paulada. Essa dor seria muscular ou é nas juntas, doutora? É muscular
na maioria deles, mas pode ser também nas juntas, tá? Mas Ah, principalmente muscular, tá? E uma dor que não cessa, né? Só que assim, se a pessoa diz, eu só tenho a dor, só a dor por si só não é um sintoma. Normalmente a dor, a febre, a tosse, né? E os uhum. sintomas respiratórios de trato superior, às vezes pode ter um pouco de coriza, a voz mais rouca, nariz mais cheio, né? E os sintomas gastrointestinais, alguns pacientes têm, que é dor de barriga e diarreia, tá? E eu falo da dor de barriga e diarreia porque muitos pacientes com glicogenose podem ter esse sintoma que não tem nada que ver com a Sim, Covid-19, claro. mas esse sintoma não é frequente da Covid-19 e ele sozinho não quer dizer nada, tá? Uhum. Idosos podem ter confusão mental. Tem um sintoma que está sendo muito estudado, que é a anosmia, que é não sentir cheiro de nada. E não Paladar é também ou só cheiro? paladar e cheiro, tá? Essas duas coisas. O Uhum. paladar, anosmia e ageusia, né? Que é a falta do paladar e a falta do cheiro. E esse sintoma não está associado com o nariz cheio, porque quando a gente tem sinusite, às vezes fica 2, 3 dias sem sentir o gosto das coisas. Isso Sim, é um sintoma sensorial da doença. Ninguém sabe muito bem explicar até o momento, mas não é por nariz entupido. É alguma questão da penetrância desse vírus nas vias aéreas que leva à alteração dessa sensibilidade do sentir o cheiro e do sentir o paladar, tá? E alguns uhum. pacientes também podem ter algumas complicações cardíacas, visto principalmente pacientes idosos, tá? Eu, a característica desse vírus, então, é a grande capacidade de disseminação, né? Então, ele dissemina mais do que outras viroses, tá? Ou seja, uma pessoa passa para cada 2,5 indivíduos e assim por diante. Por isso que a rede se espalha rapidamente, tá? E por isso que hoje a gente sabe que a única forma da gente evitar o contágio é evitar o contato, tá? Não tem O contágio se não tem isolamento. contato, é o isolamento, É o tá? isolamento. Exatamente. E a letalidade, que é uma coisa que a gente ouve muito, né? O quanto o vírus mata, tá? Ele é extremamente variável de população para população, país para país, e no próprio Brasil, de estado para estado e de cidade para cidade, tá? No Uhum. Brasil, certamente a gente tem um número oficial de afetados e um número oficial, sei lá, é o que a gente consegue contar de doentes mortos, e essa letalidade acaba ficando muito alta porque a gente só está contando aqueles testados, tá? Então pode ser que essa letalidade no Brasil, em determinadas vezes que a gente vê, em torno de 5,6%, 7, 8%, depende muito do número de pessoas que estão sendo testadas, né? A gente sabe que aqui é um número pequeno de pessoas que está sendo testado. Então, talvez a letalidade seja um pouco menor que essa, tá? E agora a parte que eu vou dizer, e interessa muito a família glicogenose, que é 80% das pessoas, tá? Não vão ter sintomas nenhum. Vão ter, Nossa. talvez, um mal-estar e não vão ter quase nada, tá? E aí tem a questão do risco, né? Se tu não tem quase nada e tem o coronavírus, tu pode ser um transmissor para um Sim. familiar ou para algum conhecido, né? Uhum. Mas a gente pode ter a doença e ter praticamente nenhum sintoma. Bom, sobre os 20%. Os 20% que têm sintomas, tá? Em torno de 15%, tá? Vão realmente ter sintomas mais graves. Desses 15%, 5 vão ir no hospital e vão precisar de UTI, e 10 vão para o hospital, mas não vão precisar de UTI, tá? Uhum. Então, em torno vamos pegar 100 pessoas, 5 vão precisar de leito de UTI. E desses 5 que vão precisar de leito de UTI, é importante botar na cabeça que o tempo da pessoa ficar na UTI, estou falando de pacientes adultos, né? É em Sim. torno de 2 a 3 semanas. Tá? Então, se eu pego uma população de 1.000 pessoas,
né, contaminadas, 50, se os 1.000 se contaminarem de uma só vez, 50 vão precisar de leito de UTI, que são 5%, e muitas cidades nem isso têm. Muitas cidades têm 10, 12 leitos de UTI. Então, a questão da contaminação e da mortalidade está muito relacionada ao acesso ao tratamento, né? Todos nós estamos vendo aí que tem muitos estados em que a gente está vendo as pessoas irem a óbito, provavelmente porque elas não têm nem chance ao acesso ao tratamento, tá? Infelizmente. E vocês também estão vendo, por exemplo, em algumas capitais já existe um score de definição. Se tu tem 200 pacientes numa lista de espera que tem indicação de UTI, porque a saturação, a oxigenação está muito baixa, eles vão ter que escolher quem vai e quem não vai. Tá? E já existe esse score existia nos Estados Unidos, existiu em Nova York, existiu na Itália, ele já está existindo, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Então, esse score define, né, quem é o paciente que vai ocupar aquele leito de UTI ou não. Então, a grande preocupação de todo o sistema de saúde são com esses 15% de indivíduos que vão precisar de um leito e de uma cama de hospital. Tá? Quem são os fatores de risco que podem precisar dessa cama de hospital? Tá? Eu acho que agora é importante isso também. Grávidas, tá? Tem risco maior em qualquer idade gestacional. E puérperas, aquelas mulheres que já ganharam nenê e até 2 semanas pós-parto tem a imunidade reduzida. Então, adultos acima de 60 anos, a gente vê que a mortalidade é bem maior em indivíduos mais velhos. Tá? A população indígena aldeada, tá? Indivíduos que usam medicações crônicas que reduzem a imunidade, por exemplo, tá? Pacientes que são jovens, mas que usam algum tipo de medicação como corticoide, por exemplo, ou medicação para câncer, tá? Que as medicações para câncer, pacientes que fazem transplante, pacientes que usam medicações que cronicamente causam a baixa da imunidade, têm risco maior. Pacientes que têm doenças pulmonares crônicas, né? Seja ela bronquites, asma, DBPOC, tabagistas, né? Tuberculose, indivíduos que têm problemas cardiológicos, incluindo aqueles que têm pressão alta, tá? Hepatopatias, que têm problemas graves do funcionamento do fígado, distúrbio metabólico como diabetes, tá? Pacientes idosos, né, que têm epilepsia, paralisia cerebral, que têm doenças neuromusculares que não conseguem respirar adequadamente, por exemplo, tem uma atrofia muscular ou tem uma distrofia muscular que não consegue ventilar. Obesos, principalmente aqueles que têm o IMC acima de 40, tá? Isso também compromete a condição física para se recuperar deste quadro gripal grave. Tá? Então, são complicações que são maiores. Pensando nos pacientes com doenças raras de uma forma geral, né, a gente pensa, existe fator de risco para a Covid-19 nos pacientes com glicogenose? Tá. Apesar da gente ter pacientes com glicogenose 1B, apesar da gente ter pacientes com glicogenoses 3, 2, 6, 9, que têm doenças neuromusculares, não são indivíduos que entram nessa lista de alto risco para complicações pela Covid-19, por incrível que pareça. Tá? Pacientes que têm seu tratamento adequado, controle metabólico correto, que estão fazendo todas as orientações médicas, principalmente os pacientes com glicom B, que usam as medicações para melhorar a imunidade, são indivíduos que não têm um risco aumentado porque estão com o seu sistema imunológico adequado, sua imunidade adequada. Mesmo eles tendo uma doença de predisposição de baixa imunidade, o tratamento mantém a imunidade. É um pouco diferente de um paciente que tem câncer, por exemplo,
que está com a imunidade baixa por conta de uma quimioterapia. Ou um paciente que fez transplante, que precisa manter a imunidade baixa, o remédio ele puxa a imunidade para trás porque fez o transplante. Ah, Então, entendendo. esses pacientes seriam um grupo de risco maior, né, do que aqueles pacientes que têm glicom B, que têm imunidade baixa, mas que estão tratando, e a imunidade está boa durante o tratamento. Tá? Então, Uhum. a gente tem que ter atenção em relação a isso. Normalmente, os pacientes com glico também não têm grandes problemas pulmonares, né? Então, a não ser aquelas viroses, né? As infecções de vias aéreas superiores, que é mais frequente, as alergias, né? Então, não tem um risco exacerbado. Mas, como todo indivíduo com doença crônica, todo cuidado é pouco, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, independente de estar dentro daquela lista de fatores de risco ou não, porque uma virose simples para um paciente com glicogenose, vamos dizer, uma virose de vômito, uma virose de diarreia e uma virose de febre, já Já é uma interfere montanha totalmente. russa. Já É é uma uma montanha montanha. russa. Então, uma É, virose de exatamente. Covid vai funcionar mais ou menos dentro desse entendimento, né? Vai ser Uhum. mais um fator complicador, né? Tipo 2, POMP, entraria por conta da parte muscular. O que a senhora tem para falar? Exatamente. Na doença de Pompe a gente tem dois problemas. Um, que é a parte ventilatória, muitos pacientes usam um Sim, aparelhinho de BiPAP, já. Isso. e esse uso crônico do aparelho BiPAP pode predispor a uma via de entrada mais fácil, né, do vírus, né, do SARS-CoV-2, e uma dispersão também no próprio paciente que tem, também ele dispersar, né, para o ambiente doméstico o vírus e ele está Ah, circulando ali naquele ambiente, tá? Então, pacientes até que usam ventilação VNI, se recomenda que se usa VNI com uma máscara na frente ainda do próprio aparelhinho. E, obviamente, os pacientes que têm doença de Pompe também têm uma capacidade respiratória um pouco comprometida por conta da doença muscular. Então, isso também causa, pode ser um fator de complicador aí para a infecção. Tá? Eu falei algumas coisas, eu acho que o mais importante agora, né, André, a gente se concentrar nas perguntas, né? E eu acho que sim, talvez sim. alguma coisa eu já tenha resolvido aí, mas seria bom a gente já Não, tá ir ótimo, tá ótimo, tá acalmando o ótimo. pessoal, né? Nós recebemos muitas perguntas, várias, né? Certo? A Andrea fez, me mandou, só que muitas delas eram a mesma pergunta, tal, então a gente deu uma formatada nelas aqui, a gente está com algumas perguntas aqui. Iniciando as perguntas aqui, doutora, em caso de pacientes com glicogenose 1B e que tomam o granuloquine, como fazer a dosagem? Como fazer com a dosagem? Permanece a mesma dose ou teria que aumentar? Ótima pergunta, tá? Não, exatamente a mesma dose, tá? O paciente que faz uso de medicações crônicas, recorrentes, usuais, ele mantém Uhum. esse tratamento, né? Como sempre manteve, o paciente com um B vai monitorar ali os níveis de leucócitos e neutrófilos, e se o nível de leucócito e neutrófilo estiver na faixa da normalidade, mantém a mesma dosagem, tá? Não tem motivo para aumentar. E, eventualmente, um paciente que está passando por um quadro infeccioso, fase aguda, né? Ele está no meio de uma infecção, eu recomendo o aumento da dose. Todo mundo sabe que a gente mantém esse aumento 2, 3 dias durante a infecção e depois volta à dose normal. A dosagem Tá? normal. Isso. E é interessante porque tem eu já vou aproveitar o gancho dessa pergunta, porque tem alguns pacientes que usam enalapril, que é uma medicação para controle da pressão, tá? E enalapril é um inibidor do canal de entrada da enzima conversora de angiotensina. O SARS-CoV-2 ele usa esse transportador para entrar para dentro da célula,
tá? E saiu inicialmente lá uma notícia dizendo que os pacientes que faziam uso de enalapril, inibidores da enzima da ECA, como é o enalapril, captopril, ramipril, deveriam parar de usar. Não, não é para parar de usar. Não existe nenhuma recomendação da OMS de lugar nenhum. Então, mantém. É muito pior o paciente ficar com hipertensão, né? E não Sim. controlar, então, a pressão do glomérulo renal ali, do que ele parar de tomar a medicação. Então, todas as medicações, inclusive o granuloquine, se mantém na dose usual. Tá? Beleza, doutora. Outra pergunta. Se a criança desenvolver problemas respiratórios, os inaladores podem ser usados enquanto estão sendo levados ao hospital? Esses inaladores portáteis, né? Acho que no transporte do hospital, usar ali. Isso. O que tem se recomendado é que não se faça a inalação com o vaporizador. A inalação com o vaporizador, ela foi temporariamente suspensa. Então, que tem se recomendado que fale com o seu pediatra, o seu médico, se o paciente tem algum episódio alérgico ou tem asma, que ele use as bombinhas de jato, tá? Uhum. Com o espaçador bucal ou a bombinha de uso nasal. E que aquele vaporizador com soro fisiológico se suspensa temporariamente, tá? Então, e se o paciente está indo para o hospital, preferencialmente não usar nenhum aparelho extra assim, em ambiente hospitalar, tá? Alguns pacientes com glicogenose de março até agora tiveram que passar por internações. A gente sabe que às vezes uma diarreia, um vômito, uma febre, quando o paciente não consegue fazer o controle em casa, ele tem que ir para o hospital. Felizmente, todos os pacientes que foram, inclusive no Rio de Janeiro, que é uma cidade de risco, né? A gente tem aí uma das nossas pacientes mais recentemente esteve internado na semana passada, tem ido para o hospital, realizado o seu tratamento, ficado 5, 6 dias internado e tranquilo, volta para casa e não pega coronavírus no hospital, tá? Uhum. Então, as enfermarias pediátricas, tá? As UTIs pediátricas estão relativamente calmas, tá? Óbvio que isso não é uma realidade de todos os estados. Há estados em que está tudo um caos, né? A gente tem isso aí. Sim. Amazonas, Pernambuco, Ceará. De uma forma geral, o atendimento pediátrico está tranquilo, tá? E nesse momento ali no Hospital de Clínicas nós temos uma UTI e uma ala de internação relativamente grande. Nós não temos nenhum Covid internado, tá? Nós já tivemos, todos se recuperaram, nenhuma criança evoluiu com qualquer complicação. E nós estamos acompanhando um grupo grande, a IDA, mas alguns grupos de geneticistas no Brasil acompanhando a situação de pacientes com doenças raras no território nacional, e nós não temos nenhum relato de complicações em nenhum paciente nesse momento, tá? Ótimo, doutora. Seguindo aqui nas perguntas, tem mais uma aqui. Existe relato de portadores que tiveram Covid no Brasil ou no mundo aí de glicogenose, né? Algum portador de glicogenose? Tem. Eu até falei com o Dr. David hoje, ele me disse que tiveram 4 pacientinhos com glico, 2 eram glico 1B e 2 eram glico 1A, e estão todos em casa já, muito bem. Parece que dos 4, só 2 precisaram de internação por um curto período de tempo, se recuperaram bem e foram para casa. Isso que ele mora ali em Connecticut, que é grudado em Nova York, né? Então, sim. eles ficaram muito bem, assim. Não tem nenhum relato de óbito ou complicação. Na Holanda, o Terry não sabe de nenhum paciente com glicogenose. Ele não teve nenhum caso também. Tá? Essa aqui acho que a senhora já acabou comentando no começo, risco de né? 1B, né? Isso, o risco do 1B. Uma das maiores causas de óbito é extensa. A resposta inflamatória do organismo. Os B têm tendência à reação inflamatória importante? Ótimo, bem legal essa pergunta, né? E bem, a pessoa que fez tem estudado,
tá? Não, é legal isso aí, porque uma das coisas mesmo que ninguém sabe muito bem, assim, o que leva à mortalidade do coronavírus é essa pneumonia muito grave que vai se instalando, mas existe algum grupo de pacientes nesses 5% e talvez tenha alguma coisa a ver com a genética do paciente, que a gente não sabe ainda, ou outros fatores que a gente desconhece, que estamos estudando, Uhum. a alta resposta inflamatória, ou seja, o organismo reage de uma forma tão brutal que ele mesmo começa a se autodestruir, ou seja, ele começa a entupir os vasos, né? Ele começa a entupir as artérias, as arteríolas e causa mais do que a própria inflamação do vírus, o organismo todo fica muito inflamado, tá? E aí, um dos tratamentos é usar anti-inflamatórios e medicações que tentam abrir novamente esses vasos, como desentupir eles, né? Já devem ter ouvido falar do uso dos corticoides, o uso de algumas medicações que tentam impedir essa reação inflamatória, o uso da heparina, que é uma medicação que se usa para desentupir os vasos, né? No tratamento das formas gravíssimas, tá? Nós estamos falando de 3 a 5% dos casos, pacientes que estão em UTI, tá? Os pacientes que têm glicogenose não têm uma tendência maior a reações inflamatórias, nem no tipo 1B. Muito antes, pelo contrário, o sistema imune deles é mais lentificado, tá? Uhum. E existem 2 padrões de resposta inflamatória, uma que é a celular e a outra que é a humoral, né? Mas a gente até vê alguns casos de doença inflamatória nos pacientes que têm doença nos intestinos, mas de uma forma geral não tem um risco aumentado por causa disso. Tá, ótimo. Doutora, tem a próxima pergunta aqui, eu recebi 30 dela, da mesma pergunta, né? O que podemos esperar com relação ao futuro dos nossos pequenos, ao retorno do contato social, à volta às aulas? Né, essa pergunta aí é a que mais deu lá. Pega, né? Todo mundo tem um pouco esse medo, né? As pessoas que estão cientes e preocupadas têm esse medo, assim, em fazer seu filho retornar à vida, entre aspas, normal. A gente não sabe quando que vai ser essa vida normal, né? Uhum. Por isso que eu disse lá no início que é importante que eles comecem a adquirir o hábito e o conhecimento de como colocar, vestir a sua máscara, de como lavar a sua mãozinha, de como fazer isso, como usar o álcool gel sem medo. Algumas crianças com glico têm hipersensibilidade, não gostam nem do gelado e nem do quente, né? A gente vai ter que ir adaptando isso para que eles aprendam esse hábito, principalmente a colocação das mãos na boca. A minha recomendação vai ser a seguinte, tá? Quando as aulas abrirem, tá? Deixa dar uma corrida para ver assim, o que vai acontecer, né? Se precisar de atestado para não ir no primeiro momento estudar no colégio, há o entendimento da escola, certamente, de que a criança pode executar algumas tarefas em casa ou manter suas atividades em casa, porque tem outros fatores de risco, né? A minha orientação seria, quando a aula, a escola abrir, vamos segurar ali um mês e vamos ver como fica, e aí vamos adiante, tá? Mas também para eles é importante a socialização, né? Vai ser importante. Vai ser estranho eles irem para o colégio sem poder dar um abraço no colega, sem poder jogar uma bola e bater no coleguinha, né? Isso vai ter que ser aos poucos, né? Bem aos poucos, né? E cada caso é um caso e o bom senso é a melhor conduta nesse caso, né? Muito bom senso para cada situação e como é que a escola está lidando com tudo isso, tá? Certamente vai ter uma série de normas que vai ter que ser seguido, né? Sim. A 7, a senhora acabou respondendo junto com a 6 aí, a 7. A pergunta número 8 aqui, né? Caso necessite ir ao hospital, se precisar ficar internado principalmente, como proceder com a pessoa para não pegar o Covid, além do uso de máscara? O protocolo de tratamento de Covid pode ser aplicado quem tem glicogenose, né? Sim. Tratamento da Covid. O protocolo de atendimento da Covid ele segue igual,
como para qualquer indivíduo, né? E para a glicogenose, segue as recomendações da carta emergencial que cada paciente tem, com as orientações em relação à colocação do soro glicosado, dependendo da sintomatologia, né? O soro com a glicose, a proteção dos sinais clínicos, se tiver que começar com antibióticos, se começa. Eu prefiro, e isso eu gostaria de dizer bem claramente aqui, que a pessoa não fique segurando seu filho em casa ruim, com medo de ir para uma emergência, porque na glicogenose nós temos a questão do distúrbio metabólico que a gente não está enxergando. Às vezes a gente está enxergando a glicose baixa, mas a gente não está enxergando o lactato, a gente não está enxergando o triglicerídeo. Então, muitas vezes eu prefiro que não fique preso com medo em casa de ir para uma emergência por conta da Covid e vá pelo menos para a coleta de exames, ver como é que está e aí ser liberado para voltar e fazer o tratamento na sua casa. Ótimo. Nem o paciente, nem o médico do hospital vão provocar esse risco de contrair o coronavírus, tá? É importante que dentro do hospital se use sempre as máscaras, se abuse e lave com álcool gel. Há hospitais específicos de tratamento de coronavírus e há hospitais que estão tratando menos coronavírus, então se informem para ir nesses que tratam menos coronavírus, né? Mas isso também, a realidade do Brasil é diferente de lugar para lugar, né? Aqui, Sim, por exemplo, há hospitais em que a barraca de atendimento dos pacientes com sintomas da Covid está fora do hospital, né? Então, o paciente a pessoa que vai consultar pela Covid não está passando pela mesma porta de emergência do que uma criança ou um paciente adulto que tem outro sintoma. Porque não parou, os pacientes continuam tendo derrame, continuam tendo infarto, continuam tendo apendicite, continuam tendo gastrite. Então, isso tem que ser tratado igual. A gente não pode causar uma segunda onda de problemas, que é perder, por exemplo, um paciente para a sua doença por falta de cuidado, com medo do coronavírus, tá? Então, a gente teve já essa experiência aí alguns dias atrás. Eu estou com medo de ir para o hospital por causa do coronavírus. Eu disse, eu quero que tu vá para o hospital, porque não tem como sustentar em casa teu filho fazendo hipoglicemia. Então, tu tens que ir para o hospital. Tá? E há muitos pacientes, essa semana ali no hospital, nós vamos começar com a teleconsulta, que é para saber como é que o paciente está. E dependendo do que o pai e a mãe nos falam, nós vamos, então, chamar para a consulta presencial. Porque a gente não quer que a sua doença, que já é crônica, já é de difícil tratamento, se agrave por conta desse período da pandemia. Tá? Bom, a 9 e a 10 a senhora respondeu também, a 11 aí, né? Que é sobre as vacinas, né? Queria saber se para um B é recomendado tomar a vacina para a gripe. E quando surgir, né, a vacina do corona, se também posso tomar imediato. Todo mundo quer a vacina do corona, que só vai ter daqui a 1 ano e meio, 2, espero. E todo mundo é para vacinar para H1N1. Todos? Todos, inclusive o Zumbi. O período de vacinação de doente crônico da Glicum B é nesse momento. Nós estamos nele agora. Então, Porto Alegre, por exemplo, está preocupada. Atingiu 98% de vacinação dos idosos e atingiu 95% de vacinação dos profissionais da saúde. E atingiu 23% só dos pacientes com doenças crônicas. O que significa isso? As pessoas estão com medo de ir no posto para se vacinar porque tem uma doença crônica. E pegar a corona. E aí vão se expor à gripe comum. Tá? Então, vamos vacinar, gente. A única vacina que eu não recomendo, mas também não tem grandes evidências, tem um monte de pacientes que já fez a da febre amarela, porque é um vírus vivo atenuado. As outras, todas é para fazer, tá? Ótimo, doutora. Pergunta número 12 aí para a doutora responder para a gente. Quem tem neutropenia severa e não faz efeito com a vilgastrima, mas que está com a parte da glicogenose, é um B bem controlado. O que fazer caso contrair o Covid?
Se não tem resposta filgastrima, é porque não está usando na dose certa. Então, ouviu, né, pessoal? Vamos usar na dose correta aí, né? Procure seu médico, né? A gente tem pacientes que têm um pouco mais de dificuldade de controle da neutropenia, às vezes a gente tem que aumentar a dose até ter o controle, mas são raríssimos casos, né? Andréa deve estar me ouvindo aí. Sim, 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 tô sim. Andréa se puxa, né? Tem uma imunidade um pouquinho mais baixa, a gente aumenta a fílgra, não chega a atingir tudo que a gente quer, mas o controle metabólico é muito bom, né? Então, isso também é importante, tá? Então, se não está fazendo efeito, é porque está fora da a dose gente tem que correta. aumentar a dose um pouco, né? E nem sempre todo mundo consegue, porque tem outros efeitos, dor muscular, dor óssea, por causa da fílgra, né? Tá? A pandemia escancarou os problemas do SUS e a vacina não sairá em tão pouco mesmo para a população. Com a possibilidade de uma mesma pessoa ser contaminada até 2 vezes pelo Covid e os cuidados ainda terem que continuar a pelo menos até o ano que vem, como se deve para procurar ajuda médica, emergência aí? Tem o risco a pessoa ser contaminada 2 vezes, doutora? Olha, isso é uma polêmica, né? Ninguém tem toda a certeza. Primeiro, se falou muito disso, do risco de se contrair 2 vezes, né? Só que os testes que as pessoas fizeram foi o teste da imunoglobulina, que não é um teste com uma especificidade, uma sensibilidade tão adequada. Então, o cara fez um teste que não era tão específico, deu positivo e ele ficou achando que ele já tinha tido a Covid-19 mesmo sem sintomas. E aí depois ele pegou a Covid-19 com sintomas e fez um outro teste, deu positivo. Então, na verdade, o que se acha é que talvez não se pegue 2 vezes. Talvez o teste que se fez para fazer o diagnóstico inicialmente não era correto e fica parecendo que o indivíduo pegou 2 vezes. Nós temos 2 tipos de teste. Um que testa a presença do vírus, tá? Que é o PCR, que é feito no momento da infecção, tá? E o outro teste é o teste de imunoglobulina, que é o IgG e IgM. O que vocês estão vendo aí dos tais kits para fazer é o IgG e IgM, tá? O PCR é feito em alguns lugares mais públicos, né? Não precisa de um kit para fazer PCR, às vezes o próprio laboratório pode desenvolver a metodologia, mas o IgG e o IgM é um kit. E existem muitos tipos de kits diferentes, tá? E alguns deles, eles têm a certeza do diagnóstico somente em 30% dos casos. Muito baixo. Seja, vou contar para vocês, não façam se não for necessário, a não ser que seja um teste que já tenha validade, ou seja, que ele já tenha sido comparado com outro, que é o RT-PCR, tá? É a mesma coisa que eu vou dizer para vocês. Quando vocês fazem a glicose no dedinho, a glicemia, eu sempre digo, no dia que vai coletar o sangue, testa para ver se a glicose do dedinho está igual à do sangue. Porque é a do sangue que vale. A do RT-PCR que vale, tá? Então, para a gente ter certeza se essa IgG é verdadeira, esse teste já tem que ter sido validado com aquele outro teste. Não é todo mundo que tem. Então, a pessoa às vezes deu IgG alta. Ah, já tive coronavírus. Posso andar pela rua beijando todo mundo, sem usar máscara, sem lavar álcool gel, que eu não vou pegar mais. Só que nem sempre esse resultado está correto. E a pessoa pode pegar daí o coronavírus, porque não teve, tá? Não se tem nada confirmado. Não se a tem pessoa... nada confirmado ainda, exatamente. Tá. Doutora, tem uma pergunta aqui, que é o uso da hidroxicloroquina, a cloroquina, que estão sendo usados para o tratamento da Covid. E para se um paciente vier a ficar, né? A pergunta 16. O que a senhora pode falar sobre o uso dessas medicações? Se paciente de glucogenose pode usar, não pode? Pode. A princípio, assim, as medicações que estão sendo utilizadas, né?
em testes. Hoje a hidroxicloroquina ela não é uma medicação que está liberada para uso para Covid-19. Tá? Ela só é utilizada e só deve ser utilizada em protocolo de pesquisa. Tá? Existem alguns hospitais do Brasil que estão participando dessa pesquisa para tentar identificar se a hidroxicloroquina pode ajudar ou não. Tá? Então, ela não deve ser utilizada por ninguém, não, sem recomendação médica e sem dentro de ser um protocolo de pesquisa. Outras medicações, o Redensivir, corticoide, tá? Se mostra resultados benéficos, tem que ser usado, porque nós temos que combater o bicho que está pegando, né? Mas não teria contraindicação absoluta de usar em pacientes com glicogenose, não, tá? Eu acho que uma das coisas que dá muito medo nos pais também é a questão de ficar com o filho no hospital, né? Porque a grande família glicogenose do Brasil, que os pais sabem o que fazer com o tratamento do seu filho, muitas vezes num hospital se sentem inseguros com a conduta do hospital. Isso é muito importante, né? Exijam que vocês fiquem com os seus filhos no hospital, tá? Pelo menos que fique uma pessoa, tá? O que se recomenda quando fica no hospital? Que a pessoa não entra e saia do hospital. Que eleja uma pessoa para ficar com o filho e essa pessoa vai ficar integral com o filho. Ou seja, a mãe ou o pai interna junto com a criança e fica internada, tá? Então, acompanhando, tá? Tu tem alguma pergunta aí do grupo que está chegando, André? Tem. Cadê aqui? A Nathalie. A senhora acabou de falar sobre o uso das medicações, né? Aí tem uma aqui, né? Que medicamentos devem ser tomados no caso da glicogenose tipo 3? Existe autópsia na Itália, onde a maioria dos casos termina em pneumonia ou trombose. Né? Isso, já falei. Então a senhora já acabou falando, Eu falei, né? gente, a trombose é um efeito terminal dessa resposta imunológica exacerbada em pacientes idosos, geralmente, tá? Não se viu nunca nenhum caso de glicogenose. E, por isso, em alguns locais está se usando heparina para evitar a trombose, tá? Que é um trombolítico. Tudo isso a nível hospitalar. Mas isso se refere a um grupinho bem pequeno de pacientes, tá? Aqueles 5% dos casos que eu mencionei para vocês, e eu não acredito que os pacientes com glicogenose estejam nesse grupo de risco, tá? Eu tinha uma pergunta aqui que eu achei interessante, que é a questão do oxímetro, né? Se precisa ter Isso, eu em ia casa, perguntar né? ela agora para a senhora. O oxímetro é um aparelhinho que põe no dedinho para medir a oxigenação, né? E muitos pacientes que têm Covid-19 não tem tanta falta de ar, mas a oxigenação está muito baixa. Tá? Não recomendo a compra do oxímetro, tá? Porque isso pode gerar uma ansiedade desnecessária, a não ser para aqueles pacientes que já usam em casa por conta de uma doença pulmonar, paciente que já tem doença pulmonar crônica, pacientes que usam algum tipo de ventilação doméstica, né? Seja um BiPAP ou um CPAP, que às vezes precisa ter oxímetro. Os meus pacientes com mucopolissacaridose, que é um outro grupo de doenças metabólicas, eu acho interessante ter o oxímetro em casa, porque eles já têm problemas pulmonares e a gente poderia detectar precocemente algum tipo de complicação. Mas para os glico, não vejo necessidade, tá? Tá. Doutora, deixa eu só lhe perguntar. Nós, infelizmente, no Instagram, a gente só pode fazer uma live de 1 hora, senão ele corta. Sim, A gente falta 10 pode ter. minutos. Isso, a gente pode responder, na verdade, mais 6 minutos aqui no meu cronômetro do Instagram. Tá. Posso cortar essa e iniciar mais 5 perguntinhas para a doutora responder? Pode? Claro. Pessoal, então eu vou terminar essa live, vou salvar ela. 2 minutinhos, a gente já inicia, eu já chamo a doutora de novo. Beleza? Então eu vou encerrar aqui, vou salvar e a gente já volta aí. Beleza? Tá. Eu saio aqui agora, né? Isso, eu vou encerrar aqui. A pessoa quer saber se tá voltando às consultas. Você pode ir na consulta normal.
Voltamos. Vamos lá. Ok, estamos iniciando. Vamos esperar a Carol entrar, a gente já coloca ela aqui. Pessoal, eu fiz aqui, eu não sou muito apto do Instagram, mas eu salvei no Story, então acho que vai ficar salvo todo no Story aí, a nossa primeira aí, tá? Deixa eu ver se a Carol já está. Não, ainda não. Deixa eu mandar aqui para ela. Oi, doutora, vou chamar a senhora. Pronto. Beleza. Boa, voltamos. Segue. Segue. Aqui o Instagram só deixa a gente fazer 1 hora, então tava dando 55 minutos ali, eu salvei pra gente poder deixar salvo aí no Stories durante 24 horas. E o Rodrigo tá vendo lá se consegue salvar aí pra gente poder colocar em outras redes Que sociais. malandragem isso, hein? Meu Deus do céu. Acaba com a gente aqui, né? Ó, Não, mas a tudo doutora... bem. Mas muito mais longe a gente não consegue ir, senão o pessoal se cansa da minha cara também. Não, mais um pouquinho a gente já termina já também, né? A senhora tá fazendo uma coisa maravilhosa aí pra gente aí, disponibilizando o seu tempo aí para nos ajudar a tirar muitas dúvidas que a gente tem aí, né, doutora? Sim. Olha, a doutora Berê tá aí, falando que é pra senhora deixar o contato da teleconsulta aí do HCP, do hospital, do HCPA. Assim, ó, a questão da teleconsulta que a gente está aprendendo, né? Até a Berenice sabe bem, assim, eu já tenho trabalhado bastante com ela, né? É uma modalidade nova, né? E que a gente não podia fazer teleconsulta até uma portaria do Ministério da Saúde, que foi no dia 30 de março. A gente só poderia fazer teleconsulta àqueles pacientes que já eram nossos, né? E a partir dessa portaria ficou permitido que a gente fizesse teleconsulta com pacientes que a gente pode fazer a primeira avaliação, né? Então, isso tem permitido também eu manter o consultório ativo, porque eu praticamente fechei ele fisicamente, né? E estou atendendo realmente alguns pacientes por teleconsulta. E o Hospital de Clínicas também está se adaptando a isso, né? Uhum. É uma meia teleconsulta. A gente vai fazer uma ligação telefônica para os pacientes que estão agendados, né? E a partir dali a gente vai registrando as informações e a gente seleciona aqueles casos que realmente precisam ir consultar. Porque o que a gente não quer é que a doença do paciente se agrave por conta dele não fazer consulta, né? Não manter o seu atendimento regular. Eu sou bem rígida assim, com isso, da gente ter que fazer os exames rotineiramente e tudo. E tá todo mundo sem fazer seus exames, porque não quer ir no laboratório coletar, ninguém mais está fazendo as ecografias, ninguém está coletando mais os exames de sangue, porque tem medo. E isso, por um lado, é ruim para o paciente, porque a gente não está enxergando o controle metabólico, né? E é importante que a gente tenha tudo direitinho, né? Para aquela questão da vida longa e saudável, né? Então a gente vai fazer uma semi-teleconsulta pelo Hospital de Clínicas para os pacientes que já estão agendados, tá? Tá, obrigado. Doutora, dando continuidade aí, tem uma pergunta aqui, a 20ª aí, né? Como seria a introdução do amido de milho caso um paciente contraia a Covid? Seria ideal já providenciar um laudo com esses avisos, visto que não igual aquela falou que não pode um acompanhante, mas a gente tem que brigar para poder um acompanhante se internar com a criança, né? Isso. A questão, assim, tá tudo na carta de emergência, né? A carta emergencial é que deve ser seguida, então, pelo médico, né? E eu tenho uma notícia super legal, né? Que talvez em breve, assim, talvez para o segundo semestre, a gente vai ter uma carta emergencial online, que a Glico vai ter Sim. A gente vai incorporar no Brasil a carta emergencial que está sendo construída pelo grupo da Europa,
E aí a gente só clica ali, pode ser até no celular, coloca o peso, a idade da criança, peso, idade e sexo, e já sai toda a carta emergencial pronta para mostrar para o médico na entrada do hospital. Mas isso ainda não é concreto, tá? Mas o protocolo de tratamento é idêntico a outra virose, idêntico, não muda nada, tá? Então, Uhum. segue o mesmo protocolo de outras viroses comuns que a criança pode ter, tá? Legal, doutora. Doutora, a 21 foi a sequência da 20. A pergunta 22 aqui, ó. Como saber quando a criança tem asma, diferenciar a falta de ar da asma com a falta de ar da Covid? Gente, vocês são ótimos, as perguntas são muito boas, né? Olha, eu não sou especialista em asma, tá? Mas a asma normalmente dá um chiadinho, um sibilo, né? A criança fica com aquele chiado no peito. Não é muito descrito isso na Covid, tá? Agora, a asma dá uma tosse seca também, se a pessoa que está com asma está em crise asmática, às vezes ela tem uma tosse seca, porque ela não consegue respirar adequadamente, tá? Uhum. Na asma, tu não tem febre. Na Covid, tu tem febre junto com a tosse, tá? Então, a tosse seca, a febre e o mal-estar, ele é mais de virose. A asma não tem o mal-estar, não tem a febre, né? E a não ser que seja uma asma desencadeada por um quadro viral, tá? Sim. Pode ser até outra coisa. Não esqueçam que os outros vírus estão por aí, né? Então pode ser que tenha uma crise de asma não por conta da Covid, mas por causa de um vírus tipo influenza, que Por é isso super a vacina. comum. Por isso a se vacina. vacinar. Exatamente, tá? Por isso a vacina. Então, a asma e a Covid são diferentes, são condições diferentes, tá? Uhum. Agora, as duas têm que ser tratadas, né? A asma também tem que ser tratada. A pessoa não pode ficar em casa se sentindo mal. É melhor que vá numa emergência, receba, então, a orientação do spray e não da nebulização, porque a nebulização nesse período não está sendo recomendada. Mas o sprayzinho para asma, o spray broncodilatador e o spray com corticoide tem a sua recomendação, que se use com aquele espaçador, tá? Fantástico, doutora. Doutora, tem uma pergunta aqui que é super de extrema importância também. Quando uma pessoa, eu contrair a doença, né? Como que eu me isolar dentro da minha casa? Eu não consigo ficar fora. Eu tenho que ficar no espaço, Sim. né? E nós temos a Isadora aqui em casa, né? Tá. Então, assim, como eu me isolar? O que eu teria que fazer na minha casa? Como é esse isolamento? No próprio Ministério da Saúde, no site do Ministério da Saúde, tem as orientações para profissionais da saúde infectados e para pessoas infectadas, como elas devem proceder dentro da sua casa, tá? Toalha, comida, talheres, água, cama, roupa de cama, tudo num quarto separado. Se é uma casa que tem mais possibilidades, mais cômodos, eleger um daqueles cômodos para ficar aquela pessoa, e a comida é por marmita, né? É ofertada, abre a porta, entrega, devolve, né? E o banheiro, se possível, separado. A gente sabe que isso não é a realidade de todo mundo. Muitas vezes nas casas a gente tem somente um banheiro para toda a família, né? Então, o cuidado muito importante, e o doente sempre com a máscara, caso vá sair daquele ambiente, ele sempre usar uma máscara com proteção. Às vezes a gente pode comprar uma máscara mais simples, usar a própria de pano e colocar por dentro da de pano um filtro de café, que ele filtra também. Legal. Por dentro da máscara de pano pode-se usar o filtro de café ou as toalhinhas, aquelas de papel dobrada em 4. Dobra em 4 e coloca ela por dentro. Porque daí você pode ir trocando aquela toalhinha num lixinho separado que vai embora depois. Tá? Legal, doutora. Doutora, tem a última pergunta aqui para a gente terminar aí. Se tem alimentos, pergunta 25 ali, né? Se tem legal. alimentos da época que aumenta a imunidade, agora que a gente está no outono, já início do inverno,
qual o alimento, né? Se existe isso. Glicogenose, os alimentos permitidos, liberados, alimentos proibidos, tá? E alimentos permitidos com moderação. Segue tudo igual, gente, tá? Vocês vão ouvir falar os nutricionistas. Come fruta, laranja, bergamota e tal. Não, quem tem glicogenose não pode comer isso. Mas então, pode suplementar com a vitamina C, por cápsulas, né? 500 miligramas ou 1 grama por dia, cada vitamina C. Mas isso é pela saúde geral. Não que isso vá te proteger do coronavírus. Não vai te proteger. Não existe nada que a gente saiba em termos alimentares que te protege desse vírus, tá? Não existe nada. O que te protege desse vírus é tu não entrar em contato com outras pessoas. É o que a gente sabe. É evitar o contato. E quando a gente evita o contato com outras pessoas, a gente não propaga e não pega. Então, sem festinhas de aniversário, sem visita do tio, da tia, sem visita da madrinha. É difícil, a gente quer abraçar, não tá fácil para ninguém. A gente sente muita falta do afeto, mas ele vai voltar depois. Todo mundo vai poder se abraçar quando isso passar. A gente não sabe quando. Talvez Esperamos que logo. Né? Esperamos que logo, né, doutora? Isso. Tá? Eu acho que a gente vai ficar penando um pouquinho até o final do ano. Talvez a escola volte ali por julho, agosto, vai depender muito de local para local. Mesmo quando a escola voltar, eu recomendo que deixem os seus pequenos ainda um pouco em casa. A princípio, aqueles que têm abaixo de 5 anos, eu não vejo necessidade de voltar para a escola por um longo período de tempo, mesmo a gente sabendo que a escola é muito, muito importante para a interação social, mas a gente vai ter que ter uma atenção especial e dar uma observada e ver o que acontece. Tá? Então, esse cuidado assim, é bem importante. Não tem nenhum alimento especial. Eu acho que semana que vem a Lília pode, então, falar um pouquinho dos alimentos saudáveis permitidos para os pacientes com glicogenose. Eu acho que é bem legal. Né? Sim, a gente vai conversar. E aí eu acho que é legal o pessoal fazer as perguntas dos alimentos, né? A Flávia pergunta dos adolescentes, né? Os adolescentes, nós temos um monte de adolescentes. Primeira coisa, eles têm que aprender o comportamento ético, uso de máscara, lavagem das mãos inúmeras vezes por dia, álcool gel, sem dó e sem piedade, nas mãos, nos braços, várias vezes por dia, evitar o abraço, evitar o contato, beijo na boca das gurias não vai dar agora, por enquanto, porque se não sabe onde é que teve a guria ou o gurito, não sabe onde é que teve, é melhor evitar. Então, nesse momento, a gente vai ter que esperar um pouco para que o vírus circule, para que a gente tenha um número grande de pessoas já imunes e que a imunidade das pessoas possa proteger as outras pessoas, né? Mas a gente vai passar todo mundo bem dessa jogada aí, tá? Nós vamos, se todo mundo se cuidar e conseguir levar essa informação para o seu próximo, para o seu parente, para o seu amigo, para o seu colega, que nós não estamos falando de uma gripezinha, nós estamos falando de uma coisa muito séria, tá? Tá. Doutora? Acho que teve uma mãe que perguntou da aspirina, tá? Não tem indicação de usar aspirina. Não tem indicação de usar nenhuma medicação além daquelas que o médico, pediatra, o geneticista, o médico da parte metabólica prescreve. Não tem indicação de usar nada diferente daquilo que você já está usando. Isso, eu estava vendo aqui no pessoal, aqui nas perguntas aqui, mas foram praticamente todas as perguntas que a doutora respondeu. Acabou de aparecer uma aqui sobre a cloroquina, né? O uso da cloroquina, tudo, saída social, volta social. Já está. Tossida com a boca aqui, jamais assim, sempre essa parte, tá? Então, esses hábitos de cuidado é que a gente vai ter que ensinar
para as crianças, para os adolescentes, para os adultos que ainda não sabem. O Alberto está perguntando se ibuprofeno pode. Pode ibuprofeno. Se tiver dor, pode, tá? Se tiver história de atleta, não ajuda. Não ajuda. Bobagem total, tá? Que legal. Agora eu tô vendo as mensagens das pessoas, eu não estava vendo na primeira live. Vamos começar de novo. Ué, tá do mesmo jeito. Agora a senhora tá vendo aí? A doutora tá agora vendo? Eu tô vendo, tava trancado antes. Josi, o que você perguntou? Mande aí de novo, que eu não vi. Vamos ver se a Josi vai mandar aqui. Qual o exame para imunidade? O hemograma. O hemograma com a quantificação dos leucócitos e do neutrófilo, tá? Mas isso é para a imunidade do paciente que tem glicogenose 1B. Tá? Esse que tem que fazer um pouco mais seguido. Tá? Beleza, doutora. Obrigado. Era isso, né? Então vamos se manter, ó. Fiquem em casa, por favor. Não saiam para nada que não seja extremamente necessário. Eu queria dizer uma coisa só que eu me esqueci. Tá? Pode falar, claro. A gente tem que cuidar também por causa dos nossos gordinhos, né? Então, assim, caminhar dentro de casa, fazer exercícios, jogar pulando, pular corda, subir e descer escada, dar uma volta na quadra correndo de máscara sempre, mesmo na rua de máscara, tá? Atravessar a rua quando vem uma pessoa sem máscara, muda de lugar. Não deixa ninguém sem máscara chegar perto mais do que 1,5 metro de você, tá? Porque quem não usa máscara não tá tendo um comportamento ético, tá? Então, mantenha os exercícios em casa. Para a glicogenose é muito importante manter exercício físico, atividade física. Sejam criativos, olhem na internet, pula corda, levanta peso, dá corridinha na volta da casa, dá corrida dentro de casa, pula dentro do seu lugar. 30 minutos por dia. 30 minutos por dia. Tá? É o suficiente, doutora. Por dia, 30 minutos de exercício. 30 por dia de exercício está muito bom. Tá? Ótimo. Doutora Carolina, muito obrigado. Agradecemos esse tempo maravilhoso. Obrigado por disponibilizar esse tempo da senhora aí com a gente. A gente não tem palavras para agradecer essa profissional. Coraçãozinho, valeu, né? A gente tá junto aí. Estamos juntos aí contra o coronavírus. Juntos contra o coronavírus. Se cuidem, nós vamos, todo mundo fica bem, tá? Beleza. Bye. Beijo. Galera que continua na live aí, eu vou dar só um recadinho aí da Soda Glico para todo mundo. Doutora? Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Galera, a Biglico a gente está aí com alguns projetos. Então, se você quiser ser voluntário para nos ajudar, nós temos várias ações aí, né? Se você gosta de mexer com a parte de eventos, né? Nós temos a Flavinha aí que está nos auxiliando, a Flávia Bellini, pode entrar em contato com a gente aí, né? Sobre doações, a gente está precisando de voluntário aí para que a gente pode alavancar a nossa associação aí, beleza? A gente quer agradecer aí todo mundo que teve aí na nossa live. Se você quiser participar, se quiser ser um voluntariado, pode mandar um direct pra gente aí, beleza? Abraço, tchau, tchau. Fique em casa. Valeu!